Olá, que alegria ter você aqui no meu canal. Isso me deixa muito feliz. E mais feliz ainda em saber do seu interesse no discipulado. De fato, o discipulado é um projeto fantástico que Jesus nos ensinou nos evangelhos. E eu tenho certeza de que isso irá ganhar o seu coração. Mas antes de irmos para o primeiro episódio, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não está inscrito, e ative o sininho para receber as notificações de novos posts, ok? Bem, depois disso eu quero pedir para você também compartilhar o meu canal com outras pessoas para que, tendo mais assinantes, esse canal possa alcançar muito mais pessoas com a mensagem do Evangelho, tá bem? Mais uma vez, obrigado porque você está aqui e eu espero que este episódio ganhe o seu coração e traga muitos desafios para a sua vida. Um abraço. Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Como eu prometi, nós estamos começando hoje uma série de mensagens sobre o discipulado. São mensagens, estudos bíblicos, e você pode considerar isso como um certo treinamento para o discipulado também. Nós vamos tratar do conceito do discipulado, da importância da prática, das consequências, do fazer, do dia a dia do discipulado. Então, é claro que há muita coisa para se falar sobre esse tema e provavelmente nós não vamos abranger tudo, porque é algo quase que limitado, mas nós vamos tentar cobrir alguns aspectos importantes em relação ao discipulado, tá bem? Então eu quero convidar você para ficar aqui comigo e participar desse tempo de estudo bíblico que nós teremos aqui os próximos minutos, tá ok? Bem, por que eu resolvi falar sobre o discipulado? Porque eu percebo que a ausência nas igrejas de um acompanhamento ao novo convertido tem gerado muito prejuízo na vida dessas pessoas e da própria igreja. De um modo geral, quando alguém tem uma experiência com Jesus, uma experiência de conversão, de salvação, e começa a frequentar uma comunidade, não existe um plano de acompanhamento daquela pessoa. Não existe um plano concreto que faz alguém chegar até aquela pessoa para começar a acompanhá-la a partir daquele momento em que ela se encontra na sua nova vida espiritual. Ela ainda é um bebê espiritual e, naturalmente, ela precisa de alguém que a acompanhe. Então, essa ausência aos novos convertidos é um grave problema para a igreja hoje. A menos que haja, assim, um grande interesse nesse acompanhamento pessoal, poucas pessoas permanecerão, poucos frutos serão duradouros, vamos dizer assim. Então, o acompanhamento ao novo convertido, bem planejado, pode ser um instrumento de revolução na vida das pessoas, na vida das igrejas. Pense comigo aqui, quanto que uma igreja ganharia em termos de fruto se ela se importasse de uma forma prática, concreta, com um acompanhamento de um novo convertido? Agora, pense também você, quantas pessoas você conhece que iniciaram a vida cristã de uma forma ou de outra, por uma razão ou outra, deram passos na vida cristã e depois abandonaram? Pense nessas pessoas. Quantas você conhece? Eu conheço inúmeras, assim, que iniciaram a vida cristã e depois a abandonaram. É claro que há muitas razões para isso, mas uma das principais razões por que isso acontece é a falta de um acompanhamento, de um discipulado, de um programa que ajude essa pessoa a compreender melhor a vida cristã, o relacionamento com Deus, aquilo que a palavra de Deus diz para ele fazer, e por não ter essa compreensão, ele acaba desistindo da fé. É isso que acontece. Então, eu diria que esse acompanhamento do novo convertido é um trabalho espiritual que vai firmar essa pessoa na fé. Mas esse trabalho precisa ser feito por alguém. E essa pessoa precisa ter noção do que ela precisa fazer, o que ela tem que ensinar, quais os passos que ela tem que dar e como ela deve agir em relação
a essa pessoa que ela está discipulando? Bem, vamos dizer assim, conceitualmente falando, o discipulado é esse processo em que um cristão mais maduro acompanha um cristão menos maduro até que ele chegue à maturidade da sua fé e ele tenha condições de produzir frutos e de repetir esse processo com outros cristãos que chegarão depois dele. É a ideia de acompanhar um cristão novo na fé, de tal maneira que ele tenha suporte espiritual, suporte bíblico, suporte emocional para chegar ao crescimento, para ganhar uma certa maturidade na fé e então poder fazer isso com aqueles que virão depois dele. Ok? É esse estabelecimento de um relacionamento entre um crente mais maduro com um crente novo, para assegurar o crescimento dele. Tá bom? Bem, qual que é a importância do discipulado? Pelo menos 4 razões eu quero dar a você aqui para você entender a importância do discipulado. Primeiro é a vulnerabilidade do novo convertido. Isso é uma coisa clara. Quando uma pessoa crê em Jesus, ou quando ela começa a ter a compreensão do que é o evangelho, da nova vida, e ela tem no coração o desejo de seguir a Cristo, e isso é uma coisa muito boa, ela nasceu de novo no espírito, essa pessoa ainda continua vulnerável às pressões do mundo, às pressões da sua própria natureza pecaminosa, às pressões do próprio diabo. É claro que todos nós estamos debaixo de pressão o tempo todo, mas quando a gente ganha uma certa maturidade na fé, a gente aprende a lidar com essas coisas. A gente começa a desenvolver uma visão bíblica de como lidar com as pressões que estão à nossa volta, as pressões externas e as pressões internas também. Agora, entenda, um novo convertido não tem essa noção. Ele não compreende, ele ainda não tem uma visão bíblica do mundo. Ele não desenvolveu a sua cosmovisão a partir da palavra de Deus, a partir do evangelho. De tal maneira que ele ainda possui a mesma mentalidade, ele ainda possui os mesmos valores, possivelmente os mesmos hábitos, os mesmos vícios. Ele possui a mesma dinâmica com a qual ele reage, ele age, reage, ele pensa, ele sente, ele fala, ele decide. Isso torna essa pessoa uma pessoa vulnerável, é claro. Você não pode exigir de uma pessoa recém-convertida que essa pessoa tenha o entendimento e a estrutura de uma pessoa que já está há mais tempo no Evangelho. É como um bebê que acabou de nascer. Ele tem todo o potencial ali de crescimento dentro dele, mas é vulnerável, não é? Lógico, ele é um ser vulnerável. E ele precisa de cuidado até que aquele serzinho bonitinho que está ali se desenvolva e se torne um adulto. E ele tenha condições de tomar conta da vida dele. Então, a primeira razão do discipulado é a vulnerabilidade do novo convertido. A segunda razão para o discipulado é o potencial de transformação do novo convertido. Gente, é uma coisa impressionante quando a gente olha para uma pessoa que está dando os primeiros passos na vida cristã e a gente, pela fé, já enxerga essa pessoa madura, dando frutos, com a vida transformada, com aquele senso de destino dentro dela, quando ela entende já o propósito de Deus para a vida dela, por que ela está aqui nesse mundo, quando isso vai ficando claro para a vida dela, quando ela começa a ter uma cosmovisão bíblica, quando ela começa a entender e aprender a enxergar o mundo a partir de Jesus, a partir do Evangelho, e quando ela começa a entender a sua missão nesse mundo, quando você olha para essa pessoa e começa a ver o caráter dela sendo transformado, e ela começa a ter vitórias naquelas áreas em que antes ela tinha muitas derrotas. Então você imagine o potencial de mudança, de frutos, de como aquela pessoa pode ser usada por Deus. E quando a gente entende isso, a gente precisa pensar assim, meu Deus, eu tenho que cuidar dessa pessoa. Porque aqui está um instrumento poderoso de Deus
que vai ser trabalhado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pelo corpo de Cristo, e poderá amanhã ser usado por Deus de uma forma maravilhosa e dar muitos frutos. A gente precisa aprender a olhar para o novo convertido com esses olhos da fé e de enxergá-lo lá na frente. Então você olha para uma pessoa que acabou de se converter, ela carrega aquela bagagem toda complicada da velha vida, de hábitos, de vícios, de de consequências ruins que ela tem por causa de atitudes que ela teve, mas você pensa assim, essa pessoa trabalhada por Deus e convertida ao Senhor todo dia, imagine o potencial que ela será. Imagine como ela poderá abençoar pessoas e como ela poderá ser usada por Deus e dar frutos e mais frutos e mais frutos. Então, o discipulado promove isso. O discipulado é uma ferramenta que dá ao novo convertido essa oportunidade. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Em muitas igrejas, quando uma pessoa aceita Cristo ou toma a decisão de ser um seguidor de Jesus, ela sempre acha uma igreja para frequentar, certo? E ela vai para aquela igreja tal. Ok. Gostou daquela igreja, do perfil daquela igreja, gostou da moçada que está ali, gostou do louvor, gostou da proposta daquela igreja e está lá. Se essa igreja não possui um ministério de discipulado, o que é que vai acontecer com aquela pessoa? Ele vai sentar no banco, certo? Aí, provavelmente, alguém vai vir, vai conversar com ele, de onde você é, para onde você vai, como é que é, enfim. E ele vai ficar por ali, e com o tempo ele vai se ambientar ali naquela igreja, ok? E aí, com o tempo, alguém vai dizer para ele, o pastor ou um líder, ou, vou dizer para ele, fulano, vem cá, você não quer ajudar aqui nessa área da igreja? Ah, pastor, eu não tenho muita experiência, aliás, não tenho nenhuma, mas posso ajudar, ué. Ou então, se ele tiver algum talento musical, já daqui a pouco o louvor já o chama para participar do Ministério de Louvor. Ah, você toca violão? Então vem cá, vamos nos ajudar aqui. E essa pessoa, com muita boa vontade, vai ajudar. Ou vai para o louvor, ou vai dar aula para as crianças, ou vai ajudar na recepção, sei lá, alguma coisa assim, ok? Mas essa pessoa não está sendo discipulada. E ela aprende a palavra ali, do banco, onde ela está sentada. E ela vai ouvindo, e se ela tiver boa vontade de ser uma leitora da palavra, essa pessoa vai chegar na casa dela, ela vai ler livros, ela vai ler a palavra, ela vai meditar, e isso vai ajudá-lo no crescimento, naturalmente. Agora, pense quanto tempo vai demorar para essa pessoa dar frutos, para essa pessoa amadurecer na sua vida cristã. Eu vou te dizer, muito tempo. Muito tempo. Porque ela vai aprendendo a vida cristã por retalhos, homeopaticamente. Não há um planejamento para essa pessoa. Você está entendendo isso? É assim que acontece em muitas igrejas. Agora, o contrário é muito bom. Pense no contrário disso tudo que eu falei. Pense numa pessoa recém-convertida, chegou na igreja. Essa igreja possui um ministério de discipulado. Ou vamos dizer que não tenha um ministério de discipulado oficial, mas ela é composta por pessoas que têm essa visão e que entendem a proposta do discipulado. O que é que vai acontecer? Aquela pessoa que entende o discipulado, que tem essa visão, vai colar na outra pessoa. E vai lá e vai dizer: e aí, como é que você está? Tudo bem? Vai ganhar a amizade dela e vai trazê-la para perto. E vai começar a discipular aquela pessoa. E vai estar com ela, e vai chamá-la para estudar a Bíblia, e vão ler um livro juntos, e vão começar a conviver, aí tomam um café, almoçam, fazem caminhada, e vão conversando, aí aquela pessoa vai começar a abrir o coração, ela vai dizer, olha, eu tenho lutas nessa área, naquela área, eu ainda tenho dificuldade em servir a Deus, em ser fiel a Deus nessa área da minha vida, e o seu discipulador
vai trabalhando, a partir da palavra de Deus e da sabedoria que o Senhor lhe dá, vai trabalhando a vida daquela pessoa, nessas áreas que ela tem compartilhado. E ela vai crescendo ali. Agora, pensa aqui comigo, quais os resultados desta ação? Os resultados serão frutos e uma vida de maturidade. Você pode ter certeza disso. Na minha experiência de discipulador, o que eu tenho observado é que pessoas que são discipuladas apresentam uma maturidade muito maior do que aquelas que frequentam uma igreja 2, 5, 10, 20 anos e nunca passaram por esse processo. De um modo geral, estou falando isso. Pessoas que são discipuladas recebem um tratamento, vamos dizer assim, muito mais intenso na sua vida. São expostas a uma transformação maior. E por causa disso, acabam ganhando também maturidade muito maior em muito menos tempo, na verdade. Então, eu já entrei na terceira razão da importância do discipulado. É o crescimento espiritual. Queridos, o crescimento espiritual de uma pessoa está diretamente relacionado ao processo de discipulado ao qual ela está exposta. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Talvez você mesmo que está me ouvindo aqui seja um fruto de um discipulado. Talvez você tenha tido alguém que tenha feito com você esse processo, que tenha acompanhado você, ou que te acompanha até hoje. E por causa disso, você foi exposto a muito mais verdades espirituais, a muito mais situações, a muito mais princípios bíblicos, a muito mais situações em que você pudesse crescer na fé, compartilhar o evangelho, compartilhar suas lutas, suas dores. Então você sabe o resultado disso na sua própria vida, certo? O crescimento espiritual. E a quarta razão, porque o discipulado é algo muito importante, é, naturalmente, a multiplicação espiritual, os frutos. Uma pessoa que passa pelo processo do discipulado será, inevitavelmente, um multiplicador. Ele começará a discipular outros. Isso significa frutos, porque ele fará com alguém aquilo que fizeram com ele. O discipulado, o treinamento, o caminhar, a convivência, o compartilhar, a transferência de vida, ela vai fazer isso com outra pessoa. Então, ela irá multiplicar, irá dar muitos frutos. Você sabe, lá em 1 João, capítulo 2, o apóstolo João, capítulo 2, versos 12 e 13, o apóstolo João usa três expressões para se referir aos cristãos. Ele fala dos pais, ele fala dos jovens e ele fala dos filhinhos. Ele usa essas três expressões ali. Você pode ver, 1 João capítulo 2, versos 12 e 13. Pais, jovens e filhinhos. Eu não estou aqui afirmando que na cabeça do apóstolo João existiam três classes ou três níveis de maturidade na igreja. João não está falando disso aqui. Provavelmente ele usa esses termos assim de uma forma aleatória. Mas esses termos aqui, eles nos permitem dizer, até por causa, usando o próprio exemplo da vida natural, que existem pessoas que são crianças na fé, pessoas que são jovens na fé e pessoas que já são pais na fé, certo? Então veja bem, eu não estou dizendo que o João está afirmando isso aqui no texto, mas eu quero pegar essas três expressões para, de uma forma alegórica, ajudar você a entender isso. Vamos pensar na igreja contendo esses três níveis de maturidade, certo? Então, vamos dizer, na igreja existem os filhinhos. Os filhinhos são
os recém-convertidos. São as pessoas que acabaram de nascer de novo, acabaram de nascer no Espírito. Então, essas pessoas precisam se firmarem na comunhão com Deus, na comunhão com o corpo de Cristo, no relacionamento pessoal, certo? Então, são pessoas que precisam assim, de um cuidado intenso para se firmarem no Evangelho, para se firmarem na fé. Eles precisam de cuidado, porque são crianças ainda, são filhinhos, são pessoas ainda muito vulneráveis. Bom, vamos entender que os jovens sejam cristãos já relativamente crescidos, certo? Eles já buscam a firmeza na vida espiritual. São pessoas que conhecem a palavra, que já têm dado testemunho de uma vida com Deus, de um caráter transformado, de darem frutos, mas ainda estão se firmando. Assim como os jovens já conseguem estudar sozinhos, alguns trabalham, já sabem dirigir, aprendem a dirigir, vão para a escola sozinhos, fazem o seu trabalho de casa, enfim, eles fazem muitas tarefas e eles já estão se preparando para a vida adulta, para a carreira, para o casamento. Então, vamos dizer assim, existem também os jovens na fé, que são cristãos assim, já tem um certo nível de maturidade, mas naturalmente ainda precisam se firmar, porque ainda talvez eles se atrapalhem em algumas áreas da vida deles. Eles ainda tropeçam de uma forma mais constante em determinadas áreas de suas vidas. Eles ainda têm dificuldades de compreensão da vontade de Deus, da palavra de Deus. Eles ainda precisam entender a respeito do Evangelho de uma forma mais profunda. E, naturalmente, eles precisam de aconselhamento, certo? Como os jovens precisam de aconselhamento. Então, são os jovens espirituais. E vamos dizer que os pais sejam os cristãos maduros, certo? Os adultos. Os pais são aqueles que têm a capacidade de se reproduzirem espiritualmente. E eles podem cuidar de uma forma muito mais intensa das pessoas. São aquelas pessoas que já têm um nível de maturidade que lhes dá sabedoria, que lhes dá discernimento, são conselheiros, são pessoas que possuem convicções bíblicas muito profundas, são pessoas que funcionam como âncoras num lugar, pessoas que possuem suas convicções bíblicas, pessoas que têm equilíbrio na sua vida, são pessoas ajustadas emocionalmente, são pessoas que apresentam o caráter de Jesus, certo? Essas pessoas são pessoas multiplicadoras, são pessoas que aceitam o seu papel de líderes espirituais, ok? Então, o discipulado ajuda as pessoas a mudarem de estágio na sua vida. Ah, mas aí então eu tenho que te falar uma coisa. Eu tenho encontrado, e talvez você também, pessoas que não têm mudado de estágio na sua vida espiritual. Que não têm mudado. Permanecem no mesmo estágio. Sabe onde você encontra isso? 1 Coríntios capítulo 3. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: eu queria falar com vocês como se vocês fossem adultos. Eu queria dar para vocês um alimento sólido, mas eu não posso, porque vocês ainda são crianças na fé. Vocês são carnais. Então, ao invés de eu dar o alimento sólido para vocês, eu preciso voltar a dar o beabá da vida cristã. É essa a expressão que aparece lá no texto. A expressão no grego é essa. Eu preciso ensinar o beabá, tudo de novo para vocês. E Paulo diz: decorrido o tempo que vocês já estão no evangelho, já era para vocês serem adultos. Quer dizer, do tempo que vocês já têm na estrada do evangelho, já era para vocês terem mudado de patamar, de nível
espiritual. Já era para vocês estarem na outra classe. Quer dizer que, quando eu saí daqui, vocês estavam ainda no jardim de infância. E eu voltei esperando que eu ia encontrar vocês já, talvez, entrando aí no segundo grau, mas eu estou vendo que vocês continuam no jardim de infância. Então, o que Paulo está dizendo é que existe a possibilidade de pessoas não mudarem de patamar na sua vida espiritual, certo? Agora, deixa eu te dizer, o discipulado é uma grande ferramenta para ajudar pessoas a mudarem de estágio espiritual. Você pode ter certeza disso. Até porque foi o que o próprio Jesus fez. Ele discipulou pessoas. Bem, quais são áreas a serem trabalhadas no discipulado? Pelo menos 3 áreas são importantes. A primeira área, eu estou chamando aqui de área devocional. Ou seja, o relacionamento dessa pessoa com Deus tem a ver com o crescimento espiritual dela, né? A, a formação do caráter de Cristo na vida dessa pessoa, a transformação de vida, transformação de valores, vitória sobre o pecado, sobre tentações, vitória em áreas importantes da sua vida, certeza da salvação, vida devocional, vida de oração. Ela precisa aprender sobre a importância da palavra de Deus na vida dela, de estudar a palavra. Ela precisa aprender sobre obediência, sobre a plenitude do Espírito. Ela precisa aprender sobre o princípio da mordomia, do ponto de vista de Deus. Ela precisa aprender sobre a vontade de Deus, como é que ela compreende a vontade de Deus em todo o seu contexto, em todas as situações que ela vive. Ela precisa aprender sobre a vida na igreja, a vida do corpo de Cristo, os dons, os talentos, a série de coisas que ela precisa aprender. Eu chamo isso de vida devocional, ok? A segunda área que ela precisa ser trabalhada, que uma pessoa precisa ser trabalhada no discipulado, é a área doutrinária, que é o que dá firmeza para a fé dessa pessoa, certo? Questão doutrinária. Algumas delas são básicas, mas são super importantes. Por exemplo, salvação. Ela tem que entender o que é salvação. Ela não pode ter dúvidas em relação a ela, a salvação dela. Ela tem que entender o que é salvação em Cristo. Isso tem que estar claro. Quais as implicações da morte de Jesus na cruz? O que isso implica na minha vida? Por que Jesus morreu no meu lugar? A doutrina da justificação, por exemplo, que é uma das doutrinas mais lindas do Novo Testamento. Uma das doutrinas mais lindas, mais importantes e mais profundas. E eu quero te dizer uma coisa, uma das doutrinas menos compreendidas pelos cristãos. Se os cristãos, de modo geral, entendessem a doutrina da justificação, você pode ter certeza, metade dos problemas deles seriam resolvidos. Você pode ter certeza disso. Então, isso tem que ser ensinado. A área doutrinária, a, a, a vida com Deus, a eleição, a trindade, doutrinas básicas da vida cristã. A volta de Cristo. Vida, área doutrinária. Ok? Essa é outra área da vida no discipulado. A outra área a ser trabalhada no discipulado é a área de treinamento, certo? É aquela área em que você vai ajudando o novo discípulo a compreender qual é o seu lugar no corpo, quais são os dons que Deus lhe deu, quais os talentos que ele tem, como ele pode usar tudo isso, seus dons, talentos, inteligência, suas qualidades, como é que ele pode usar isso tudo no reino de Deus, na edificação do corpo de Cristo, na maturidade do corpo de Cristo, para abençoar pessoas, para alcançar mais pessoas para Jesus. Então, aqui, essa área de treinamento significa a área ministerial, ok?
Então, são 3 áreas a serem desenvolvidas no discipulado: a vida devocional, a área doutrinária e a área de treinamento, ok? E para terminar essa palavra introdutória que eu estou dando sobre o discipulado, eu queria dizer algumas coisas aqui importantes, que tem a ver com fatores que são pertinentes ao discipulado, ok? Em primeiro lugar, o relacionamento com Cristo. Eu vou falar mais disso lá na frente, mas eu já quero adiantar isso aqui. O discipulador, é óbvio, precisa ter um relacionamento com o Senhor, porque discipulado é transferência de vida, não é transferência de conceitos. Não é apenas se sentar com a pessoa e dizer, ó, então tá bom, então vem cá, vamos estudar o que fala esse tema aqui. Não é isso. Isso aí é uma parte pequena. Discipulado é transferência de vida, é compartilhar de vida. E como é que eu vou compartilhar da minha vida com alguém? Como é que eu vou compartilhar a vida de Cristo com outra pessoa? Se o meu relacionamento com Jesus é pobre, é um relacionamento de conveniência, é um relacionamento de barganha, é uma coisa muito superficial. Então, primeiro fator super importante em relação ao discipulado é o relacionamento com Cristo, certo? Segundo lugar, outro fator pertinente ao discipulado é a dedicação pessoal. Claro, um discipulador precisa entender isso. Ele será exigido dele uma dedicação àquela pessoa que ele está discipulando. Isso implica em tempo, energia, paciência, preparo, oração. Eu estou adiantando alguns assuntos aqui, tá? Nós vamos falar disso assim mais demoradamente. É só para estou jogando isso aqui para você pensar nessas coisas. Concentração de esforços é outro fator pertinente, que tem a ver com a dedicação pessoal. Precisa haver essa concentração de esforços, certo? O ambiente espiritual. Esse é um fator muito importante. Um novo convertido precisa de um ambiente. Quando eu digo ambiente espiritual, eu estou dizendo um ambiente de alegria, de amor, um ambiente acolhedor, um ambiente de fervor espiritual, em que ele perceba que aquilo é resultado da presença de Deus. E aquilo tem a ver também com a presença de gente que ama a Deus, gente que está procurando viver uma vida de alegria em Deus, no Senhor, e gente que, como ele, estão procurando também viver a vida cristã diante de Deus. Esse ambiente espiritual é um fator fundamental no discipulado. Se um novo convertido encontra um grupo, uma igreja, uma comunidade fria, seca, desinteressada, negligente, como é que você acha que ele vai ficar ali? Para ele se adaptar ali, ele vai ter que ficar do mesmo jeito. Então, o ambiente espiritual é fundamental na vida dessa pessoa, certo? E o ensino e a preparação, certo? Se você quer ser um discipulador, você precisa se preparar para isso, você precisa aprender a palavra. E você precisa se preparar para isso também. É isso. Esse primeiro vídeo é um vídeo mais introdutório. Eu quis falar para você da importância do discipulado. E eu espero que isso já tenha trazido para você um despertamento, um encorajamento para que você se torne um discipulador. Tá bem? Nós vamos nos ver no próximo vídeo, então. Um abraço e Deus te abençoe.